Uma boa tarde a todos. Que bom que nós podemos estar aqui mais uma tarde de sábado, né, estudando um pouco mais a palavra de Deus e dando continuação ao nosso estudo sobre escatologia bíblica. Hoje nós estaremos na nossa nona aula, né, continuação do milênio. Então, gostaria de estar agradecendo a Deus pela vida de cada um, né, que tem tido, né, a força, né, para estar chegando até aqui, que muitos começaram, alguns não, já pararam pelo caminho, né, mas alguns estão perseverando. E quando a gente tem um entendimento, né, de todas essas coisas, né, né, nossa fé também é aumentada, né? Porque nós sabemos, né, agora a gente sabe de muita coisa que já vai acontecer, né, que vai acontecer com o arrebatamento da igreja, né, com todas as coisas que acontecerão durante a tribulação, que nós não passaremos isso. Depois, agora a gente está vendo o que vai acontecer durante o milênio, né, do governo de Cristo durante esses 1000 anos, né? Isso nos dá uma alegria muito grande, né? Nos dá uma fé, né? Aumenta a nossa fé, né? Sabendo que nós teremos, né, pela frente a eternidade com Cristo, né? Já começando ali, já logo após a igreja ser arrebatada. Então gostaria de estar agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. A tua misericórdia se renova a cada manhã, Senhor. Nós te agradecemos porque, apesar de todas as coisas, todos os intempéries em nossas vidas, todos os nossos problemas, as dificuldades, Pai, o Senhor tem nos trazido dia após dia, Pai, e nos trazido até esse momento em que nós estudamos mais a Tua Palavra. Te agradeço pela vida de cada um, Pai, que tem se esforçado, tem mesmo meditado na Tua Palavra, meditado nas coisas, Pai, que o Senhor já nos revelou através do Apocalipse, toda a Tua Palavra, meu Deus, e isso não nos causa medo, Senhor, isso nos causa uma alegria. Uma alegria porque nós estaremos junto com o Senhor a eternidade, passaremos mesmo a usufruir de tudo aquilo, Pai, que foi prometido durante toda a Tua Palavra, Pai. Tudo que nós lemos durante todo esse tempo na Bíblia, Pai, se cumprirá o dia que nós estivermos contigo. Por isso, Pai, alcança a casa de cada um, Pai, de cada irmão que está estudando, a escatologia de cada um, Pai, que está mesmo, meu Pai, se esforçando para entender um pouco mais do Senhor, para te conhecer um pouco mais através da Tua Escritura, Pai, que cada um deles, Pai, possa mesmo estar usufruindo, Pai, de tudo aquilo, todas as promessas que tem nesse Teu livro, Pai. Alcança suas casas, guarda eles, guarda suas famílias, Pai. Alcança onde eles estiverem, em suas casas, no trabalho, Pai, onde que eles estiverem, Pai, no seu carro, escutando essa ministração agora, Pai, em nome de Jesus, guarda cada um deles, Pai, porque aquele que perseverar, Pai, terá o coroa da vida, Pai, e nós estaremos aí junto com o Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, amém, e graças a Deus, amém. Então essa aula, né, então é a nossa nona aula, né, segunda parte do milênio, né, e o que nós estudamos até agora, né? O que nós estudamos até agora? Deixa eu passar aqui. Né, o que nós estudamos até agora? Né, até agora, né, nós vimos, né, o estado intermediário dos mortos, né? Para aqueles quando se morre, né? Para onde é que vão, né? Após daí o arrebatamento da igreja, né? Após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, né, a volta de Jesus no final da grande tribulação, né, o início do milênio ali que a gente viu, né, sobre as 7 dispensações, né, nós vimos na última aula, né, a dispensação da inocência, né, que teve com a criação de Adão e Eva, e teve o fim com a expulsão no Jardim do Éden, né, a dispensação da consciência, né, que depois da queda, né, até o dilúvio, o governo humano, né, que foi através da aliança de Noé, né, foi até ali a derrubada, né, da Torre de Babel e a confusão das línguas, né, a dispensação patriarcal, que vai desde da construção da Torre de Babel, né, até, né, a aliança, né, de Moisés. Depois tem também a dispensação, né, da lei, né, que vai de Moisés, né, até o nascimento de Jesus. Né, e agora que nós estamos, né, na dispensação da graça, né, que é a penúltima dispensação, né, que foi
começou, né, na morte vicária e ressurreição de Cristo, né, que introduziram a dispensação da graça, e vai até aqui, né, a introdução da última dispensação, né, sétima e última, né, que é o início do milênio, né, e é isso que nós estamos estudando, né, que é depois dos juízos purificadores, né, ligado à vinda pessoal de Cristo, né, a terra, e Jesus reinará com os seus santos sobre as nações por 1000 anos. Então essas são as 7 dispensações, nós estamos na penúltima, na sexta, né, e assim que a igreja foi arrebatada, assim que acontecer toda a tribulação e começar o milênio, né, vai ter a última dispensação. Então, foi isso que nós estudamos, né, na última aula. Hoje nós então continuaremos, né, com o milênio, né, e o que nós estudaremos, né? O milênio em relação à igreja, né? O que tem a ver, né, o milênio com a igreja, né? Será que nós vamos estar juntos? Será que nós estaremos aqui no milênio com Cristo, né? A paz e a justiça prevalecerão durante esse milênio, né? Então, como nós vimos na última vez, né, o diabo, Satanás e todos os seus, eles serão presos, né, por 1000 anos, né? Então, nesse milênio tem paz e justiça prevalecerão. A gente vai ver que vai ser uma coisa maravilhosa, né? As bênçãos que vão ter nesse milênio vai ser, ele não consegue nem imaginar, né? E por último a gente vai ver, né, um milênio em relação à terra, né? Que quando Adão e Eva pecaram, né, eles não só amaldiçoaram eles mesmos, a morte não só veio para o homem, como também amaldiçoou a terra, né? Então essa terra também será remida, né? E voltará como era lá no Jardim do Éden. Então o milênio, né, será uma época de manifestação da glória de Deus, né? A glória da igreja, a glória do templo milenar e a glória da Jerusalém celeste, né? Ao cair em pecado, o homem perdeu essa glória divina, né, conforme Romanos 3:23. Em Jesus Cristo, porém, essa glória começou a ser restaurada, conforme Lucas 2:9-14. Né? Durante o milênio, segundo Isaías 11:9, né, o conhecimento divino não se dará pelo estudo, mas será intuitivo. Né? O movimento missionário empreendido pelos judeus nesse período será de grande expressão e a pregação das boas novas terá franca prioridade, levando multidões à salvação. Então, todo esse conhecimento que nós temos aqui, nós teremos um conhecimento infinito. Né? Isso não será mais, a gente não precisará mais estudar para ter esse conhecimento será intuitivo. Né? O pecado estará sobre a terra, né? E as inclinações humanas serão as mesmas de hoje. Porém, com a presença pessoal de Cristo e a presença de Satanás, não haverá obstáculos espirituais para segui-lo. Né? Já não haverá tolerância para a impiedade, a incrudelidade e a rebelião contra Deus. No milênio, o mundo conhecerá a paz e a justiça entre as nações, pois estará, né, reinando o príncipe da paz. Haverá restauração e renovação na terra e nos céus. Um rio fluirá do tempo milenar e a vida humana, né, será prolongada como no princípio da história e conforme idealizado pelo Criador. Né? Nós vimos que isso depois, né, Adão e Eva, a gente não sabe quanto tempo eles viveram no paraíso, né, mas depois, né, eles viviam em torno de 1000 anos, né, 900 e pouco, 800 anos, né, então a sobrevida, né, da humanidade nesse tempo vai ser muito maior, desses que estarão aqui no milênio, claro, né. Então provavelmente, né, não haverá morte, né, durante esse milênio, né, não por doenças, né. Então a fertilidade do solo será incomparável, né, uma vez que os desertos desaparecerão, exceto em caso de juízo divino, né, e haverá abundância de água. A fartura será para todos, já não haverá mais maldição sobre o reino vegetal. Né? Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, quando eles pecaram, né, a terra começou a ter abrolhos, né, começou a ter pedras, ter ervas daninhas, coisas que não existiam, né, lá no Jardim do Éden. Né? Então o gênero humano será fecundo, a população da terra, que sofrerá grandes baixas durante a grande tribulação, será restaurada, a prosperidade estará ao alcance de todos, a ferocidade no reino animal também deixará de existir. Né? Assim como, claro que nós não vamos pentear leões, né? Que os testemunhos de Jeová tem muitas vezes lá, aqueles livrinhos deles tem lá as crianças brincando com os leões, né? Os animais não são ferozes, né? Mas também a gente não vai ter um leão como um animal de estimação. Né? A entrada do pecado no mundo, que trouxe toda sorte de desarmonia, afetou todas as esferas da vida, né? Sob o reinado do príncipe da paz, né, tudo será transformado. Com o milênio, o plano redentor de Deus para o homem chegará ao seu fim. Né? Então essa lição,
né, nós veremos, né, a posição da igreja, a predominância da paz e da justiça sobre a terra e suas decorrências para toda a humanidade sob o glorioso milênio de Cristo. Então nós veremos essa será a aula de hoje, né? Então, né, o que acontecerá, né, o milênio em relação à igreja, né? A gente sabe que a igreja, né, já terá subido, né? Quando aconteceu o arrebatamento, um pouco antes ali da tribulação, né, nós seremos arrebatados e estaremos com Cristo já, né? Mas e será que a igreja vai participar, né, desse milênio, né? Desse governo de Cristo na terra, né, do príncipe da paz, né? Então, no milênio, né, a igreja será glorificada com Cristo, né? Estará glorificada com Cristo. Ela é especial como seu povo espiritual, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras, né? Está em Tito, capítulo 2, versículo 14. Já Israel é um povo especial de Deus, né, para a missão terrena, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fostes o seu próprio povo, né, de todos os povos que há sobre a terra. Então, Deuteronômio 7:6, né? Então, como a gente já falou, a igreja estará glorificada no milênio, né? Então, Cristo glorificado, a igreja glorificada. Então a igreja estará glorificada com Cristo na Jerusalém celeste, né? Vemos assim mais uma vez que o milênio será uma época de manifestação da glória de Deus. Glória da Jerusalém celeste, glória no templo milenário e glória na igreja, né? Essa glória na igreja não está dizendo no templo, né? Não vai ter mais igreja-templo, né? Mas é a igreja, todos aqueles que, né, que serviram a Cristo, né? Desde da sua morte, né, até a volta de Jesus, até o arrebatamento, né? Essa é a igreja de Cristo. Essa glória divina o homem perdeu ao cair, né? Lá no jardim do Éden, né, com Adão e Eva, né? Mas com o advento de Cristo em Belém, né, quando ele nasceu, né, ela começou a ser restaurada, né? Os salvos virão à terra sempre que quiserem. Teremos um corpo como o de Cristo ressurreto, que se locomovia sem limitações, né? Então, a igreja, né, não vai estar toda aqui, né? Mas se nós quisermos estar aqui, né, talvez nós poderemos, porque assim como né, logo depois da sua ressurreição, né, antes de Pentecostes, né, Jesus, né, tem as passagens, principalmente no livro de Atos, que Jesus, né, ele entrava nas casas, né, ou simplesmente desaparecia, não que ele era um fantasma, né, mas com esse corpo glorificado, né, que não é um corpo físico, que não é esse corpo que nos limita, né, esse nosso corpo físico nos limita a uma série de coisas, né, inclusive, né, a estar perante Deus, né, então, porque esse nosso corpo é um corpo caído, é um corpo, né, pecaminoso. Então, quando nós estivermos com um corpo glorioso, né, então nós poderemos transcender, né, entre aqui, né, o milênio que está acontecendo na Terra, vai ser aqui na Terra, quanto na Jerusalém celestial, né? Então nós poderemos ter esses sem limitações, né? Podemos ver sem limitações, né? E o conhecimento de Deus será universal, né? O conhecimento de Deus será universal, né? O conhecimento divino, né, abundante durante o milênio, não virá primordialmente pelo estudo, será antes intuitivo. Né? Os judeus, por sua vez, continuarão levando a efeito um grande movimento missionário, né? Conforme Isaías 52:7, a evangelização estará em primeiro plano. Trata-se da pregação das boas novas, né? Multidões serão salvas. A população da terra aumentará rapidamente sob as benignas condições do milênio. Se não houvesse salvação durante o milênio, esse seria uma decepção, né? Então tem mesmo, né? Em Isaías 52:7, deixa eu olhar aqui, peraí, onde é que está aqui? Isaías 52:7. Isaías 52:7 fala assim: quão formosos são entre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, né, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina, né? Então, né, esse conhecimento, né, ele vai se dar por intuição, a gente não vai precisar mais estudar, né? E quem vai levar esse conhecimento
né, para esse povo que ainda estará aqui, né, vivendo o milênio com Cristo, né, serão os judeus, né? Então não vai precisar mais ter as escolas bíblicas dominicais, não vai precisar ter mais, né, os cursos, estudos de escatologia bíblica, né, não vai precisar ter mais os cursos de teologia, né, porque tudo vai ser intuitivo, né, tudo vai ser muito fácil de aprender, porque todas as nossas limitações, né, já cairão por terra, né? Então, todo esse conhecimento, né, que nós temos que ter hoje não será mais necessário, né, para que nós possamos estar vivendo nesse milênio, né? E uma das coisas mais maravilhosas, né, que tem nesse milênio, né, é que a piedade prevalecerá, né? Caravana das nações irão a Jerusalém buscar a lei do Senhor, né? Como assim fala em Isaías 2:3, né? Zacarias 8, 20 a 23, né? Então, todas as nações que vão fazer caravanas, né? Isso não significa que o pecado será removido da terra. A natureza humana será a mesma, mas devido às bênçãos do reinado e da presença pessoal de Cristo, estando Satanás preso, ninguém terá obstáculo espiritual para segui-lo, né? Agora, né? Porque agora, né, nosso entendimento, o nosso eu, né, tanta coisa, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, com tanta tecnologia, né, tão rápido as coisas, né, acabam fazendo, né, com que a gente, né, perca o foco, né? O foco é Cristo, o foco é o reino de Deus, né? E muitas vezes nós acabamos perdendo, né, esse foco. Nós perdemos, né, com tantas essas distrações que tem hoje em dia, né? Mas isso não vai ser sempre, né? No milênio não vão ter todas essas distrações, né? Então a gente vai ver mais para frente que, literalmente vai ser o paraíso na Terra, né? Então né, e a piedade, né? Então a natureza humana, né, ela será a mesma, né? Mas como não vai ter mais Satanás aqui para coisa, então eles vão poder, né, tá seguindo, né, espiritualmente mesmo falando, né, em espírito e verdade, né, a Cristo, né? Também não haverá desculpas nesse sentido, porque condições melhores de toda espécie jamais houve em tempo algum, a não ser no Éden, né, antes da entrada do pecado no mundo. Então não vai ter desculpa, né? Não sei, não tem, né? Então assim, hoje em dia se pode dar desculpa, né? Hoje em dia ainda é permitido dar desculpa, né? Por que não segue? Né? Todos têm muitas vezes uma desculpa, né? A gente evangeliza, a gente fala de Jesus, quando a gente fala de bênção, de cura, de coisa, todo mundo, né? As pessoas querem, as pessoas, né? Muitos se quebrantam, né? Eu quero meu filho sair da droga, eu quero meu casamento restaurado, né? Eu quero que a minha condição financeira melhore, mas quando a gente fala de Jesus, todos têm uma desculpa, né? A maioria, muitos, né? Quando a gente ora pelas pessoas por aí, né? A gente fala das bênçãos, todos querem, mas quando se fala de Jesus, né, que para entregar a sua vida, né, a Cristo como seu Senhor e Salvador, né, quase todos, né, não vou dizer todos, tem uma desculpa, né? Que tem um Deus, que tem uma religião, que tem aquilo outro, né, e que não tem tempo, que né, um monte de coisa. Mas chegará uma época que isso aí não será mais, não terá mais esses motivos para se falar, né? Então no milênio a impiedade, a incredulidade e a rebelião não serão toleradas como no tempo da graça, né? A transgressão aberta será corrigida imediatamente, né? Cetro de ferro, essa última referência fala do governo inflexível, né? Esta expressão também prova que haverá inicialmente oposição a Cristo, fazendo-se, portanto, necessária a aplicação da disciplina, né? Sempre terá, né, os bodes, né, os bodes no meio das ovelhas, né? Então nesse tempo também, né, não quer dizer, né, que eles não terão também, né? Então esse, né, são né, o milênio em relação à igreja, né? A igreja estará glorificada no milênio, o conhecimento de Deus será universal, né? E a piedade prevalecerá, né? Né? E a paz e a justiça prevalecerão, né? Com esse reino, né, de Cristo, né, do príncipe da paz estando aqui, né?
Né, então ele não terá mais, né, impedimento para que as pessoas, né, possam ter paz, né, e a justiça aqui, né, seja feita nesta terra mesmo, né? Né, então, pela autoridade e presença de Cristo no milênio, né, prevalecerão afinal paz e justiça entre as nações, né? Não haverá mais guerras, haverá desarmamento total, nada de armas nem de serviço militar. Quem tentar guerra será imediatamente castigado, né? A justiça será para todos, para o homem no campo e até para aqueles que moram no interior mais afastado. É uma justiça que hoje desconhecemos, né? No milênio ninguém se queixará, né, de opressão ou injustiça, pois o Senhor julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Isaías 11:4. Então não haverá clima e nem motivo para descontentamento ou rebeliões, porque o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Sim, a preciosa paz, hoje tão desejada, mas não obtida, prevalecerá afinal, pois estará reinando o príncipe da paz. Ô glória, né? Que maravilha, né? Que coisa abençoada que vai ser esse tempo, né? Imagina, nós num tempo onde que não haverá, né, injustiça, não haverá dor, não haverá confusão, né? Claro que sempre vai ter um ou outro que pode, mas como a própria palavra de Deus fala, né, ela será duramente, né, castigada na hora, ela será resolvida, não passará. Então a justiça será naquele momento. A gente não vai precisar esperar anos, por exemplo, entrar com processo na justiça, muitas vezes passa anos até caduca aquele processo, né, e acaba muitas vezes não vindo, né, saindo a sentença daquela coisa. Mas no tempo de Cristo, no milênio de Cristo, isso será automático, né? Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então haverá paz e justiça, a paz e a justiça prevalecerão, né? Então haverá pleno derramamento do Espírito Santo. Haverá pleno derramamento do Espírito Santo, né? Então, em Ezequiel 39, capítulo 39, versículo 29, fala assim: já não esconderei deles o rosto, né? Pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus, né? E no mesmo livro de Ezequiel, capítulo 36, 27, fala assim: porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Né? Que bênção, né? Que promessa maravilhosa, né? Isso aí, né, vai se cumprir, né? Se cumprirá lá no milênio, né, junto com Cristo, né? E em Zacarias, né, Zacarias 12:10, né, fala sobre e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então, aqui, quem foi transpassado, né? Transpassado foi Cristo na cruz, né? Então eles acabaram, né, condenando Cristo, crucificando Cristo, traspassaram Cristo, né? E então até sobre eles será derramado, né, o Espírito da graça e de súplicas, né? Olham para aquele a quem traspassaram, né? Plantá-lo-ão, né, como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então todos aqueles, né, que principalmente os judeus, né, que viram, né, sabem que Cristo foi crucificado, mas não creem que ele é o primogênito de Deus, né, que ele veio para tirar o pecado, né, para remir, né, todos, né, através da sua morte, né, eles plantariam, né, eles vão plantear, né, eles vão chorar, eles vão lamentar, eles vão, né, perante Cristo, né, sendo o milênio, né, reino do Messias, e sendo o Espírito Santo aquele que glorifica a Cristo, né, é de se esperar um sublime e incomparável derramamento do Espírito Santo. Então vai ser infinitamente maior do que o que aconteceu, né,
no Pentecostes, no dia de Pentecostes, né, logo antes de Jesus, quando Jesus ascendeu aos céus, né? Então, né, primeiro haverá pleno derramamento do Espírito Santo, né? Em segundo, né, haverá restauração e renovação em toda a face da terra, né? Que haverá restauração e renovação em toda a face da terra está contido na palavra traduzida regeneração, né? Em Mateus 19:28 é restauração, em Atos 3:21. Esse último termo, restauração, do grego apokataseus, nada tem com religião, nem movimento religioso, como querem alguns intérpretes da Bíblia. Esse termo tem a ver com a obra que terá lugar durante o governo milenar de Jesus Cristo. Então, toda, né, em Colossenses 1:20, Colossenses 1:20 fala assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então vai ter essa restauração e renovação da terra, né, em nome de Jesus, né, e nós temos que glorificar o seu santo nome por isso, né. Agora nós vamos ver, né, o milênio, né. A gente viu agora o milênio em relação à igreja, né. Então, né, ela vai ter, a igreja estará glorificada no milênio, né, o conhecimento de Deus será universal, a piedade prevalecerá, né, a paz e a justiça prevalecerão, né. Então haverá pleno derramamento do Espírito Santo, né, e haverá restauração e renovação em toda a face da terra, né. Isso é o milênio em relação à igreja, né. Agora vamos ver o milênio em relação à terra, né. A terra também, né, o que acontecerá nesse milênio, né, em relação à terra? A terra, nós estamos falando desse planeta em que nós vivemos, né. Então o milênio está relacionado não apenas à nação de Israel, às nações gentílicas, né, e a igreja glorificada de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem relação profunda com a terra como planeta e lugar de nossa habitação, né? Então esse milênio também ele tem uma relação, né, muito forte com a terra, né? Essa terra aqui, né, que hoje impera, né, a fome, a tristeza, a doença, né, o ódio, né, tudo isso impera, né? Mas essa terra, né, que está vendo isso tudo, né, desde lá do Jardim do Éden, né, até agora, né, essa terra mesmo contemplará, né, uma grande mudança em toda a terra, né? Então um rio, né, fluirá do templo milenar, né? É de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Joel 3:18. Joel 3:18. O leito desse rio será aberto por terremoto no momento da revelação de Cristo. Está em Zacarias 14:4. Ele vai se dividir em dois, correndo um canal para o Mar Morto e outro para o Mar Mediterrâneo. Zacarias 14:8. O Mar Morto, onde atualmente nenhuma forma de vida existe, terá muitos peixes. E, em outras palavras, suas águas serão transformadoras, né? Então, né, tem notícias, né, tem vídeos, né, de que o Mar Morto, né, já não está tão morto assim, né? Antes não se via nada lá. Hoje em dia já conseguiram filmar peixes, né, alguns tipos de peixinhos no Mar Morto, né? Isso aí já é mais um dos sinais, né, que Cristo está voltando, né, que Cristo está à porta, né? Então nós temos que ficar, né, cada vez mais prudentes, como as virgens prudentes, em que estavam cheias, né, que suas vasilhas estavam cheias do azeite, né? E o próprio azeite, né, toda vez que se fala do azeite na Bíblia, está falando do Espírito Santo. Então nós temos que estar cheio do Espírito Santo, porque aquele que não estiver cheio do Espírito Santo, aquele que não for morada do Espírito Santo, né, esse aí tem grande chance de passar pelo milênio, né, tem que passar pela tribulação, né, e consiga passar pela tribulação, né, e consiga chegar no milênio, né? Mas a gente sabe que milhões e milhões morrerão, né,
durante, né, a tribulação, né? Então não é bom que nós estejamos com nossas vasilhas, né, vazias, né, e sim cheias do Espírito Santo. Então, né, que nós possamos mesmo estar cheios do Espírito Santo, né? Então, em nome de Jesus, né, que nós possamos estar cada vez mais cheios, cheios, né, do Espírito de Deus, amém? E a vida humana, né, será prolongada também. A vida humana será prolongada, né? A vida humana será prolongada como no princípio da história humana, né? No livro de Gênesis, né? Haverá abundância de saúde para todos. Isso em muito contribuirá para prolongar a vida, né? Outros fatores contribuintes serão as bênçãos especiais de Deus, como as mudanças climáticas, a redução do efeito do pecado, da ação dos demônios, condições mais favoráveis de vida e melhor nutrição, né? Álcool, fumo e drogas serão proscritos. Oh, glória! Né? Não haverá deformados, paralíticos, aleijados. Haverá muito mais luz. Isso resultará em benefícios em muitos sentidos, né? Influirá no clima, na vegetação e certamente estará em frutas, verduras, grãos e outros produtos da terra mais nutritivos, né? Outras fontes de saúde, né, será o rio sanador que fluirá por baixo do templo, já tratado nesse texto, né? As folhas e frutos das árvores que botam ao longo desse rio terão a propriedade de renovar as células do corpo e produzir longevidade, né? Então o milênio, né, no milênio morrer será uma exceção, não uma regra como atualmente, né? Então né, nós no milênio, né, nós conseguiremos, né, ter uma qualidade de vida muito melhor, e a vida, né, sobrevida humana, nós não viveremos mais 70, 80 anos, né? Provavelmente, né, nós conseguiremos, as pessoas que entrarem no milênio, né, provavelmente vão conseguir passar todo o milênio sem morrer, né? Então, porque o tempo, né, esse tempo de doença, né, essa doença, né, esses agrotóxicos que a gente, né, acaba consumindo, que diminui nossa vida, né, nosso modelo de vida, né, agitado, estressado de hoje em dia, né, não estará presente, né, no milênio, né, com Deus. Então nós seremos mesmo, né, nós seremos né, muito mais saudáveis que somos hoje em dia, né? E, né, para tudo isso acontecer também, né, a fertilidade do solo, né, ela será maravilhosa, né? Os desertos desaparecerão, né? Haverá grande abundância de água, né? Em caso de juízo divino, né, haverá deserto, né, mas só se tiver juízo divino, né? Haverá, pois, muita abundância de viveres e fartura para todos. Então nós, né, quem passar pelo milênio, né, terá muita fartura, né? Porque se nós lermos lá em Gênesis, né, no Jardim do Éden, né, ali não fala, né, que Adão e Eva, né, passavam necessidades, né? Mas pastor, eram só dois, né? Mas, né, essa promessa, né, se a gente se lembrar, para Deus, se tiver dois, tiver 100, tiver 1 milhão, tiver 1 bilhão, para Deus é a mesma coisa, né? Quando ele provém para um, né? Só ver Jesus, né, o que ele fez com 2 peixes e 5 pães, né? Ele alimentou uma multidão, né? O que ele fez naquele casamento em que acabou o vinho, né? Ver se eles não tomaram o melhor vinho que tinha, né? Então, para Deus isso não é importante, né? Lá o Jardim do Éden, né, é só 2 ali prefigurando toda a humanidade, né, mas se tiver 1 bilhão também vai dar, Deus não vai deixar faltar para ninguém, né? Então, em nome de Jesus, né, nós que temos fé nisso, né, nós temos que ter essa consciência, né? Então a fertilidade do solo será maravilhosa, né? Então os desertos não terá mais, né? Então, ora, segundo Gênesis 3, capítulo 3, versículos 17 e 18, né, o reino vegetal está sob maldição, ó. Vemos que doenças, vermes e insetos atacam toda espécie de vida vegetal, por todos os países e em todos os climas, né? Então, antes, lá no Jardim do Éden, né, antes de Adão e Eva serem expulsos, não existia isso, só depois que eles, né, pecaram que a terra foi amaldiçoada, né? Então há também ervas daninhas por toda parte, apesar da luta constante do homem contra tudo isso, né? Legumes, frutas e verduras sofrem ataques e pestes, né? Parasitas e outros males.
Por sua vez, os desertos aumentam e assim fazem aumentar a desolação. Né? Tudo isso cessará no milênio. A maldição que paira sobre a terra será praticamente removida. A remoção total dar-se-á, né, na nova terra. Dela está descrito que não haverá mais maldição. Então, quando, né, acabar esse milênio que, né, virá a nova terra, novos céus e nova terra, né, então toda maldição, né, será cessada. Né? Então haverá, né, haverá grande fertilidade do gênero humano também durante o milênio. Né? Zacarias 8,5 diz que as praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que elas brincarão. Né? Então, com o prolongamento da vida, né, em face a muita saúde e elevada de natalidade, a população da Terra durante o milênio será restaurada. Né? Como a gente já falou, bilhões de pessoas morrerão, né, durante a tribulação. Né? Os óbitos serão reduzidos, né, os cemitérios não terão a frequência hoje grande de hoje, né, morrerão apenas os que cometerem pecado digno de morte, é o que entendemos da referência de Isaías 60:20. Né? Isaías 60:20 diz assim, ó, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, provavelmente, né, nós conseguiremos, né, viver, né, muito mais do que 100 anos. Né? Até, né, como Enoque, né, 962 anos. Né? Então, 962 anos dará todo o milênio. Né? Então, provavelmente, né, a gente viverá muito mais de 100 anos. A gente não, né, aqueles que ficarem aqui. Né? Então, haverá também uma prosperidade geral para todos. Opa, aí, ó, a chave da prosperidade, né, não é nesse tempo não, vai ser no tempo de Jesus. Hoje em dia, a palavra diz que nada nos faltará, né, que Ele não deixará, né, nos faltar, né, o necessário para nós vivermos. Né, mas a prosperidade ainda vai ser no tempo junto com Jesus. Né. Durante o milênio, né, todos possuirão casas. Hipotecas, lugares e dívidas de casas serão coisas do passado. O hebraísmo constante dessas últimas referências detona a prosperidade geral. Né. Está em Miqueias 4:4, né, e Zacarias 3:9, né? Isaías 65, 21, 22, eles falam, tá? Vamos ver Isaías 65, 21 e 2, não, vão achar que o pastor está mentindo, que não falar que todo mundo vai ter casa. Né? Não é promessa de político, não. Tá? Deixa eu ver aqui, onde é que está Isaías 65, 21 e 2, 65, 21 e 22, né? Ó, edificarão casa e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. Então, possuirão casas. Ó, aquele que não tem casa, né, vamos ver Miqueias 4:4. Onde é que tá? Miqueias 4:4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Né? Então, aluguéis, né, hipotecas, aluguéis, dívidas de casas, né, são coisas. Zacarias 3:10. Zacarias 3:10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Glória a Deus, né? Então, o hebraísmo, né? Haverá alteração. Haverá alterações no relevo do solo. Né? Então, a terra não será mais como é hoje em dia. Né? Então, Zacarias 14, versículo 2, fala assim, ó, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres
forçados. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade, né? E no versículo 10 fala assim: toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar na primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lugares do rei. Amém? Então, né, em Zacarias 4, 2 e 10, né, no versículo 10, a tradução mais fiel é a versão ela, a terra, será exaltada, né, ao passo que a versão atualizada registra a terra será exaltada. Não se trata aí da terra ser exaltada, mas exalçada, né, elevada, isto é, a terra elevar-se-á, tornar-se-á alta. Isaías 2:2, né, e outros versículos, né, são passagens que corroboram nesse ponto de vista. Atos preliminares ocorrerão nesse sentido durante a grande tribulação, como em Apocalipse 6:14, né, durante o milênio dificilmente saberá onde ficava determinado país. Certamente tudo isso faz parte do plano de Deus para implantar a paz mundial. Então, né, claro que vai ter uma nova terra e um novo céu, né? Mas isso já acontecerá já, né, ali durante o milênio, né, coisas que acontecerão, né, terremotos, né, várias coisas durante a tribulação, né? Então haverá mudança também no reino animal, né? Não vai mais precisar de veterinário. Infelizmente eu não vou perder minha profissão, né? Não vai existir mais veterinário, né? Então a mudança que haverá no reino animal, né, durante o milênio será na natureza dos animais, não nos animais, né? A ferocidade, né, será removida. Não mais se atacarão entre si, nem atacarão o homem, né? A criação sofre atualmente devido à queda do homem, mas então participará das bênçãos milenares, né? A única exceção será a serpente, que comerá o pó da terra, possivelmente por ter sido o instrumento da queda do homem, que trouxe o mal a todo mundo, né? A serpente comendo o pó revelará sempre a sua degradação, né? A entrada do pecado no mundo trouxe desarmonia, afetando todas as esferas da vida. No milênio a paz será total, até no reino animal. É o reino do príncipe da paz. Jesus deu prova disso quando passou 40 dias entre os animais ferozes sem ser incomodado por eles, né? Não é sem razão que os animais são mencionados no Natal de Jesus, né? Então, né, então haverá mudança em tudo, né? Não é só a paz, não haverá só uma paz entre os homens, mas haverá paz entre os animais também, porque o príncipe da paz estará por aqui, né? E os anjos e os milênios, né? Dos anjos está escrito a respeito de Jesus: e todos os anjos de Deus o adorem, né? Hebreus 1:6, né? Reinando aqui na terra o príncipe da paz, certamente os anjos terão um ministério de muita atividade, aumentando as glórias do milênio, né? Graças a Deus pelo poderoso, eficaz e fiel ministério dos anjos em todos os tempos, em escala tão vasta a nosso favor, né? Então, no milênio também os anjos também estarão aqui, né, glorificando, né, e adorando ao Senhor Jesus, né? E o milênio, né, faz o cumprimento, né, da festa do tabernáculo, né? Então, em Levítico 23:39, né, diz assim: porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebreis a festa do Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene. Passaram as provas do deserto que a igreja enfrentou, né? O plano redentor de Deus com um homem findará o milênio, né? Então, né, tudo isso, né, o milênio, então nós vimos, né, desde, né, da aula passada, né, nós vimos, né, que a época e o propósito do milênio, né? Então é o clamor da criação, né? A época acontecerá a gente viu os propósitos do milênio, que é fazer convergir em Cristo todas as coisas, isto é, toda a criação, estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda a rebelião contra Deus, fazer convergir nele, né? O milênio, todas as alianças da Bíblia, como nós vimos, né? E fazer Israel ocupar, né, toda a terra, né, que lhe pertence, e fazê-lo cabeça de nações, né? E cumprir as profecias a respeito do reino de Deus, né? Isso a gente viu que o milênio, né, essa é a função do milênio, né? Então, alguns fatos e aspectos do milênio que era na Terra, né? O milênio é a última dispensação que sustenta a humanidade, né? E Jesus reinará sobre todas as nações, né?
E, né, vimos ali então as 7 dispensações, né, nós estamos na 6ª, né, que é a dispensação da graça, e a última é a do milênio. E hoje, né, nós vimos, né, o milênio em relação à igreja, né, o milênio em relação à terra, né, e nós vimos também que a paz e a justiça prevalecerão sobre, né, a terra. Né. Então, hoje, né, estamos findando mais uma aula, né, a nossa 8ª, tem mais 2, né, que é os eventos finais, né, que a gente vai ver a última revolta de Satanás, né, por que Satanás será solto, né, o juízo final, né, e a última aula, né, que a gente vai ver um sumário de todos os eventos futuros, né, então a gente vai ver, são divididos em 5 partes, né, e a gente vai ver, né, um resumo, né, um apanhadão de tudo que a gente viu mais de uma vez só, né, tudo que a gente viu durante essas 11 aulas. Né. Então, por hoje a gente, né, acaba essa aula, né, mais uma vez. Então a gente viu ali que o milênio, né, a gente lendo assim, a gente até tem vontade de passar pelo milênio, né, a gente vai poder passar pelo milênio, vai poder estar aqui com Cristo, né, como a gente viu. Né, porque imagina, o milênio vai ser tão gostoso, né, vai ser, imagina, não vai ter mais, né, o pecado vai estar aqui, mas, né, aquele que fica tentando, né, que é Satanás, não vai ter. A nossa natureza pecaminosa vai continuar, né, aqueles que estiverem aqui, né, mas né, vão ter muito mais força, né, o Espírito Santo será derramado como nunca foi. Então, né, todos serão cheios do Espírito Santo, né, então não haverá mais doenças, né, não haverá mais defeitos, né, não terão mais coxos, não terão mais aleijados, né, a terra vai produzir, né, como nunca se produziu, não vai ter mais nada que impeça, né, os frutos, as sementes, né, serem perfeitas, né, os animais, né, também a gente não vai precisar mais, né, provavelmente a gente vai voltar a ser, né, aquilo que Adão e Eva eram no paraíso, que eles eram vegetarianos, né, só comiam frutas e grãos, né, então a gente não vai provavelmente comer mais animais também, né, tudo isso vem decorre da nossa natureza, né, não que seja pecado a gente comer carne, tá? Porque Deus fala, né, que a gente pode, né, que o homem veio para subjugar isso aí, mas provavelmente a gente não vai mais, né, mas tudo isso, né, e indo para o fim ainda, né, do milênio, né, a gente, né, vai estar ali, né, com Cristo, e na próxima aula a gente vai ver ali os eventos finais, né, Jesus soltando ali Satanás e todo o seu exército. E por que ele faz isso, né? Tem uma grande, né, tem um motivo, né? Tem um motivo, não, um propósito disso, né? E o propósito, né, é só você ver, né, que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então esse povo do milênio não vai, né, não foi tentado. Então acho que no finalzinho a gente tem que ser tentado, né, para que todo aquele que chegar lá mesmo para viver eternamente com Cristo, né, não vai poder ser, né, mas vocês não passaram, vocês não foram tentados, eu não consegui porque fui tentado. Então a gente vai ver todos esses propósitos no final, né, e na última aula, que vai ser aquele, né, para a gente colocar mesmo, para a gente ter na nossa cabeça, na nossa mente mesmo, tudo que vai acontecer, né, e vai ser bem legal, tá? Então, né, uma boa semana a todos, né, que Deus possa estar guardando cada um, a casa de cada um, guardando suas vidas até sábado que vem, né? Em nome de Jesus nós cremos mesmo, né, que nós estamos, né, indo para os últimos tempos aqui nesse mundo, né, que os sinais estão aí, né, e que o Espírito Santo de Deus, né, venha nos preencher mesmo nossa mente, nosso coração, que nossa mente seja cativa ao Senhor Jesus, né, para que tudo quando nós formos fazer, nós venhamos apenas a questionar, né, o que Jesus faria nisso, né, nessa questão, nessa hora, né. Então, em nome de Jesus, né, se alguém tiver alguma pergunta, também pode fazer agora, né. Então, tá ótimo, glória a Deus. Pergunta do Felipe. Oi, Felipe. Então, Felipe, o milênio, né? O milênio ele vai começar logo quando findar, né, os 7 anos de tribulação.
Então a igreja vai ser arrebatada, né? A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, né? Jesus vai vir nos buscar, né? Vai ressuscitar os mortos e vai nos arrebatar, e nós vamos encontrar Cristo nos ares. Então, quer dizer, Jesus não vai pisar na terra nesse momento, né? Ele só vai pisar na terra só no milênio, né? No finalzinho da tribulação, né? E aí todos aqueles que ficarem vão passar pela tribulação, né? Vão passar pela tribulação, e aí Jesus, no final da tribulação, né? Quando ele prender, né? Quando ele prender ali Satanás e todos os seus seguidores vão estar presos por 1000 anos, enquanto vai ter um povo. E quem são esse povo? Nós já estudamos, nós vimos nas outras aulas, né? São 3, né? São 3, ali no final da tribulação terão 3, né? São 3 tipos de pessoas, né? Terão as ovelhas, né? Que é a igreja, né? Terão os bodes, né? Que são as ovelhas, né? As ovelhas são todas aquelas nações que não se fizeram aliança, né? Não adoraram o anticristo, né? E não fizeram aliança com o anticristo. Vai ter essas nações que não vão passar pela tribulação e não vão fazer aliança com eles. Esses são as ovelhas. Os bodes são todas aquelas nações, né? Porque ele está falando de nações, não está falando de povo, né? Não está falando de indivíduos, né? São nações. Então, primeiro, as ovelhas, né? Que serão as nações que não se fizeram aliança com Satanás. Os bodes são os que fizeram, né? E os irmãos são quem? Os irmãos são os judeus, né? Então vão entrar no milênio os judeus e as ovelhas, que são as nações que não se fizeram aliança com Satanás. E nesse momento daí Jesus pisará na terra, né? Daí ele virá, mas então só depois no início do milênio, no final da tribulação, da grande tribulação, nos 3 anos e meio da tribulação, tá? Então é isso aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta, tá? Se não, bota ali que depois eu respondo também lá no grupo lá nosso, tá bom? Então Deus abençoe a todos, que o Senhor possa estar guardando as suas vidas, suas famílias, suas casas durante essa semana, para que sábado que vem nós estejamos aqui, né, na nossa penúltima aula, hein? Nossa penúltima aula a gente vai ter semana que vem, daí na outra a gente não vai ter, que nós temos um culto na nossa igreja, né? E aí nós teremos no comecinho de junho, né, a última aula, né, que vai ser eu acho muito boa aquela aula, já li já umas 2, 3 vezes ali, que é muito boa. Ela é muito boa, que ela dá recapitula tudo já, mas tudo certinho, né? A gente viu assim, é bem profundo, né? Que a gente se aprofundou bastante, tá? Esse é um estudo bem profundo, né? Então ali vai ser mais não que ele vai ser superficial, mas ele é mais resumido para que a gente possa entender melhor, beleza? Em nome de Jesus, então até semana que vem. E aqueles que forem agora para o nosso às 5 horas, nosso seminário de casais, né? Nos encontramos daqui a pouco, tá bom? E Deus abençoe a todos, amém? Glória a Deus.